A Bíblia é o livro mais vendido da história e seus ensinamentos e lições são notáveis até hoje. Com relatos tão inspiradores, podemos encontrar diversas pessoas especiais e que fariam um belo trabalho caso lutassem no Ragnarok. E se eu te disser que Adão talvez nem seria o mais forte deles? Quer descobrir os 3 representantes bíblicos da humanidade? Então, vem comigo. Fala galera, aqui é o Marcelo Augusto e esse é o Shumatsu no Valkyrie, o canal para nós, os fãs brasileiros desse mangá, né, de Deus vs Humanos. Estou testando aparecer aqui pela, acho que segunda vez, né? Então comentem aí se vocês gostam que eu apareça ou que vocês preferem o vídeo só com imagens. E é isso, gente. Vou testar agora aparecer, estou testando a iluminação, estou testando a câmera aqui também. E é claro, testando como é que eu me relaciono aqui com o texto e apresentando ao mesmo tempo, né? E deixa o like aí para divulgar o vídeo, divulga também para os seus amigos, compartilhe para aqueles que gostam de ler, né, esse mangá tão legal. Então é isso aí. Eu terminei também de escrever o segundo e-book, né, que vai ser a luta entre Nicolau e Cernunnos no Ragnarok, que a gente mesmo está fazendo lá da página. Então se você quiser, se inscreve e deixa o seu e-mail lá no link que eu vou deixar na descrição. E é isso, bora lá para os 3 representantes bíblicos do Ragnarok. Primeiro, Adão. Adão é o primeiro humano criado por Deus do pó da terra e o responsável pela entrada do pecado no mundo. No mangá, a história de Adão é um pouco diferente, né, já que foi introduzido a ideia de vários outros deuses de outras mitologias. E o pai da humanidade é extremamente forte fisicamente e muito habilidoso no combate com mãos livres, ou seja, com socos e chutes. Por conta da sua natureza anteriormente perfeita, as suas capacidades de agilidade são muito melhores que a de um humano comum. Além disso, é claro, ele tem a sua habilidade Olhos do Senhor. Por ser criado à imagem e semelhança de Deus, o primeiro homem consegue fazer uma cópia das habilidades adversárias, sejam elas divinas ou não, e isso o torna extremamente poderoso. Na minha opinião, Adão é realmente muito forte. Eu gostei bastante dessa homenagem, assim, não homenagem, né, mas essa seleção de um personagem bíblico entre os 13, ainda mais por ser o primeiro, né, o primeiro homem. Eu acho que foi muito interessante no mangá e ele é um personagem muito legal, né, o povo gosta bastante dele, é um dos favoritos da galera e ele realmente é muito forte. Por isso ele aqui é o primeiro da lista entre os representantes bíblicos. Bora pro próximo. Segundo, Noé. Noé é um dos patriarcas do Velho Testamento e o homem responsável pela construção e manutenção da arca durante o dilúvio. Juntamente com a sua família, ele salvou a terra da extinção ao abrigar animais em seu barco. E o Noé ele poderia lutar, né, para quem talvez não saiba como ele poderia lutar, de acordo com o que eu montei lá no e-book, né, já que ele está na primeira luta contra o Leviatã. O Noé, ele basicamente consegue invocar os animais, né, assim que ele diz o nome deles, porque por conta de um pacto que ele fez com Deus. Então, assim que ele diz o nome desse animal, ele aparece na frente dele. Ele utiliza isso para fazer diversos golpes, para voar carregado por aves, para dar socos em que ele diz baleia, a baleia aparece e completa o soco dele, para aparecer, por exemplo, porcos espinhos e ele utilizar como espinhos, né, como armas. E além disso, lá no e-book, o volume dele é a própria arca, né? É uma valquíria que se transforma na arca e abriga tanto ele quanto os animais, já que a luta dele contra o Leviatã foi no mar. Se você quiser ler, deixa o seu e-mail lá na descrição, né? Cadastra lá que eu mando pra você. Muito legal essa primeira luta, a galera gostou bastante de Noé vs Leviatã. Terceiro representante, Moisés. Moisés foi um profeta e líder do povo hebreu durante sua saída do Egito rumo à Terra Prometida. Um dos homens mais admirados no cristianismo e um daqueles que mais tiveram contato direto e constante com o próprio Deus. Claramente, ele era uma pessoa que prefigurava o próprio Jesus. Moisés foi um líder e era versado nos conhecimentos egípcios por conta de sua criação no palácio. Além disso, protagonizou diversos feitos de Deus realizados através de seu próprio cajado, como os 10 mandamentos. Eu acho que o Moisés ele poderia ter uma aparência assim bastante barbudo, né, obviamente, com uma túnica grande e com um cajado mó grande assim de madeira, obviamente, com o qual ele faria as suas magias, né, magias entre aspas, né, porque ele não é um mago, coisa do tipo, mas em luta pareceria. E aí os poderes dele poderiam ser referentes aos 10 mandamentos, né, seria bastante legal. Ele poderia invocar, sei lá, rãs, gafanhotos, fazer chuva de pedra, manipular a escuridão, transformar água em sangue, até mesmo invocar lá o anjo da morte, a morte dos primogênitos, né? Só que aí tem um porém que ele acaba matando todo mundo, né? Mas acho que ele seria bastante forte, talvez até mesmo mais forte que o Adão, é que ele tem essa gama tão grande, né, de habilidades. Em quarto, Josué.
Assim que chegou a Canaã, Moisés morreu e a liderança do povo hebreu passou para as mãos de Josué. E não poderia ter ficado nas mãos de alguém melhor, né? Josué, que inclusive é o mesmo nome de Jesus, né? Porém Josué em hebraico, foi um exímio líder militar e comandou o povo de Deus para reconquistar toda a região de Canaã. Entre os maiores feitos está a conquista de Jericó, uma cidade com muros impenetráveis e que tombaram diante de um cerco dos hebreus. O povo hebreu não era só menos belicoso, né? Eles não eram tanto da guerra assim, mas eles também eram menores do que os seus adversários, né? Os filisteus e os outros povos que viviam lá, os cananeus. E mesmo assim, com esse povo, Josué conseguiu conquistar toda a terra, né? Toda a terra prometida. Isso mostra quanto ele era um líder militar bastante poderoso. Eu acho que ele poderia lutar com espada mesmo, né? Caso ele estivesse no Ragnarok. E ele teria uma idade mais ou menos ali, não tão velho, mas também não tão novo, para ser experiente na guerra e também ainda forte fisicamente, né? Aí, como ele lutaria além disso, eu não sei, teria que ser estratégias militares, ou talvez algum poder relacionado ao som, ao barulho, né? Como eles fizeram lá para derrubar as muralhas de Jericó. Talvez quanto mais gritasse, mais forte ficasse, ou alguma coisa assim, defendesse do barulho em volta. Acho que seria bastante legal ele tivesse um poder mais ou menos nesse tipo aí. Quinto, Salomão. Salomão é dito por muitos, perdendo apenas para o próprio Cristo, né, o homem mais sábio que já pisou na terra. Quando Jeová perguntou para o rei o que ele queria, Salomão disse que queria conhecimento, e por isso Deus o abençoou não só com o que queria, mas também com todas as outras coisas que ofereceu. Diferente de seu pai, né, Davi, Salomão não era um guerreiro. Ele governava por meio da inteligência, conhecimento e também da diplomacia. Por conta da sua alta inteligência, ele foi um rei com muitas riquezas, como ouro, prata, pedras preciosas e outros metais também. Ele poderia ter uma aparência jovem, né, um pouco mais jovem, aparentando ser, sei lá, talvez mais bonito, já que ele menciona que ele teve milhares de mulheres lá na Bíblia, né, e ele teria que lutar com bastante inteligência e talvez com invenções, né, quem sabe mesmo depois de muitos anos ele não aprendeu a tecnologia atual e faz maquinários ou alguma coisa mais autômata, tipo a ideia do Talos que o Dédalo construiu lá na Grécia. Ele poderia usar alguma coisa assim, ou talvez até artefatos um pouco mais poderosos de pedra preciosa, de prata, de ouro, alguma coisa assim, mas sem dúvida que ele ia utilizar mais a inteligência, sabedoria para lutar, não seria um guerreiro na força bruta mesmo. Sexto lugar, Davi. Davi foi um dos maiores reis da história do povo de Israel. Dono de uma aliança singular com Deus, Davi ainda jovem mostrou ser bastante diferenciado. Mesmo pequeno e novo, ele derrotou um urso e um leão. Não é pouca coisa não. E depois disso ainda derrotou o gigante filisteu Golias com apenas uma funda e poucas pedras como munição. Ele se tornou um grande governador militar e de muitas conquistas bélicas para o povo. A aparência dele, eu acho que a Era de Ouro poderia ser quando ele estava bem jovem, quando ele enfrentou Golias, né? E dizem que ele era ruivo, bem pequenininho também, né? Até franzino, mas mesmo assim conseguia derrotar ursos, leões, outros animais também, o próprio gigante filisteu. É lógico que ele era um exímio lutador, tanto com espada, né? Porque depois ele virou rei, lutou bastantes guerras, além de utilizar sua funda, né? Com a qual ele conseguiu acertar a testa do Golias e derrubou o gigante para depois pegar a espada e matar ele. Então, ele sem dúvida seria um dos mais fortes, até por conta de sua experiência na guerra e luta e tal, e ainda mais com o poder de um Volund, né? Ele poderia ser poderosíssimo. Sétimo, Golias, o grande rival de Davi. Ele era um poderoso guerreiro campeão do povo filisteu, uma nação que também vivia em Canaã. Ele era tão forte que toda a tropa hebraica tremeu de medo da sua presença e ninguém, além de Davi, aceitou lutar contra ele. Sua altura era imensa, com algumas fontes apontando mais de 3 metros, e sua força física era tanta que sua armadura pesava 57 quilos e a ponta da sua lança 6 quilos. Ou seja, ele era um monstro, né? A aparência dele sem dúvida seria de um cara gigante. Talvez pudesse até exagerar mais, né, no mangá, colocar ele com 3, 4 metros alguma coisa. Muito grande, muito forte fisicamente, com essa baita dessa armadura, né? Ele seria tipo o Raiden, talvez mais forte, porque ele utiliza armas, né? Usa escudo, usa lança, alabarda. Ele seria muito, muito forte, um guerreiro muito forte. Mas, porém, tem a fraqueza, né, dele ser muito lento, dele tombar, né? Já que quando o cara é muito grande, se ele tombar, é muito difícil dele levantar, seria uma fraqueza dele. Além, é claro, da testa que fica exposta, né? E foi o ponto fraco utilizado por Davi para derrotar o gigante. Mas sem dúvida ele seria um guerreiro muito difícil de combater. Oitavo, Sansão. Sansão foi um dos juízes do povo hebreu quando a nação de Israel ainda não tinha uma monarquia formada.
Ele era extremamente forte, muito, muito mesmo, mas pecava por sua pouca inteligência. Sansão destroçou completamente um leão com suas próprias mãos e derrotou um exército inteiro de filisteus, né, que era um povo bastante grande, bastante alto, com apenas uma queixada de uma jumenta. Porém, né, seu calcanhar de Aquiles, digamos assim, foi a sua companheira Dalila que o traiu. A aparência dele, eu pensei em duas diferentes, poderia ser talvez ele com um cabelo muito, muito grande, já que ele tinha aquele voto de Nazireu, né, então se ele não cortasse o cabelo, a força dele continuava muito grande. Ou então ele poderia ser cego também, como no final, né, da sua vida, que o maior feito de força dele foi no final, quando ele destruiu todo aquele local onde ele estava preso com os filisteus, derrubou todo mundo, né, ele estava cego, então seria meio que a era de ouro dele com esse maior feito. Ou então, quem sabe, talvez as duas coisas juntas, né, com cabelo gigante e cego, aí ele tendo uma super audição e conseguindo lutar com a força dele, que é extremamente grande, né, poderia fazer estrago em qualquer dos deuses. Sem dúvida, Sansão seria muito legal. Ele, inclusive, na minha opinião, poderia estar nos 13 do mangá, que seria bastante legal. Nono lugar, Caim. Caim não é dos legais aqui não, ele entra aqui na lista justamente por ser ruim, né? Um dos dois primeiros filhos de Adão. Caim foi o primeiro assassino da história ao matar o seu próprio irmão Abel por inveja do seu sacrifício. Depois de ter cometido tal ato, Deus o amaldiçoou e colocou nele uma marca que todos veriam. A maldição era tão poderosa que, caso alguém ferisse ou matasse Caim, sofreria 7 vezes uma punição divina. Ele poderia ter uma aparência, né, de assassino mesmo, parecido com Jack, né? Ele poderia ser um personagem parecido com Jack, é que ele seria ruim, mal mesmo, né? O primeiro assassino da história, e teria isso como habilidade, né? Saber assassinar, talvez parecido com Assassin's Creed, alguma coisa assim, furtividade, lâminas e tal. Além disso, ele tem a marca, né? Já que depois que ele cometeu o primeiro assassinato, foi colocada uma marca nele. Essa marca poderia funcionar como as marcas dos caçadores, né, no Demon Slayer, que aumenta muito a força deles e principalmente dá a capacidade deles de entrar no mundo transparente, né, quando eles conseguem ver as articulações eles conseguem passar a pele das pessoas, né, verem por sobre a pele. Isso seria muito bom para ele, já que ele é um assassino, né? Se ele pudesse ver exatamente os pontos vitais, né, com isso, com essa marca, ele ficaria muito mais forte. Então acho que Caim também seria muito legal, dando essa temática mais de vilão, né, para entrar entre os 3 lutadores também. 10º, Elias. Elias foi um grande profeta do Velho Testamento. Seus feitos foram sem dúvidas alguns dos mais milagrosos relatados na Bíblia. Elias multiplicou alimentos quando esteve na casa de uma pobre viúva e também ressuscitou o filho dela. Ele orava e Deus derramava fogo do céu. O profeta utilizou isso diversas vezes para destruir soldados que queriam prendê-lo. E por fim, né, Elias nem sequer chegou a morrer, mas ele foi arrebatado por Deus através de um redemoinho depois da passagem de uma carruagem de fogo. Sem dúvida, Elias seria muito forte, né, principalmente por causa dessa manipulação de fogo, entre aspas, que ele tinha, né? Ele orava e Deus fazia fogo chover do céu, fez nisso desafiando os profetas lá de Baal. Ele fez isso para se proteger contra os soldados que queriam prendê-lo também. Além disso, ele teve essa carruagem de fogo, né, que também participou da história dele, quando ele foi arrebatado, além de ter ressuscitado esse filho da viúva, né, e ter multiplicação também, né, quando ele estava com essa viúva que era bastante pobre, os alimentos dela se multiplicaram para que eles não passassem fome. Então realmente ali seria poderosíssimo, olha o tanto de poder, manipulação de fogo, multiplicação, carruagem de fogo, muita coisa. 11º, Matusalém. Matusalém é dito como o homem com a maior longevidade da Bíblia e chegou aos incríveis 969 anos de idade. Ele pode não parecer um representante forte, né, mas eu vou explicar um pouquinho para vocês entenderem. Para alguém viver esse tanto de tempo, né, ele precisa de um corpo, sem dúvida, formidável. Ele devia ter uma saúde de ferro e capacidades físicas ótimas, né, para se sustentar durante tanto tempo, 969 anos. E seria mais legal ainda se ele ficasse mais forte quanto mais tempo passasse, né? Quanto mais velho ele estivesse, mais forte ele ficasse. Eu até cheguei a pensar numa luta dele contra Cronos, né? Que é o pai de Zeus, já que ele é o titã do tempo. Imagina se Cronos passasse o tempo, né? Ficasse forçando o tempo para a pessoa acabar, né? Morrer de velhice, e Matusalém não. Ficasse cada vez mais velho, cada vez mais forte. Seria uma luta que seria muito incrível. 12º, Eliseu. Eliseu é um dos mais roubados, que seria, vocês vão ver, ó. Eliseu é um dos representantes mais fortes da humanidade caso lutasse. Ele não é um guerreiro, né, obviamente, mas ele foi agraciado grandemente por Deus e foi capaz de realizar muitos milagres, e de muitos tipos. Seus milagres incluem a ressurreição de um menino, a multiplicação de pães e espigas, né, para alimentar várias pessoas, várias previsões do futuro,
Ele abriu o rio Jordão com a capa de Elias, purificou a água insípida com sal, ordenou que ursas atacassem rapazes que o zombavam e fez um machado que caiu no rio flutuar. E para encerrar ainda por cima, né, quando ele foi sepultado, um cadáver foi jogado em sua cova. Assim que o cadáver encostou nos ossos do profeta, nos ossos de Eliseu, né, o cadáver foi ressuscitado. Ou seja, olha o tanto de poderes que ele tem. Ele tem manipulação da água, telecinese, já que ele fez o machado levitar, ressurreição, multiplicação, né, dos alimentos, como Elias também, controle dos ursos e previsão do futuro. Então, tipo assim, ele tinha uma gama de poderes, assim, levando para o mangá, obviamente, né, traduzindo ele para um personagem, teria uma gama de poderes muito grande e seria um oponente digno de qualquer um dos adversários. Por último, 13º, Filipe. Esse aqui eu acho que é bastante surpreendente para a maioria das pessoas. Filipe foi um dos primeiros diáconos eleitos na igreja primitiva. Ele era um homem referido como cheio de espírito e ansiava pela pregação do evangelho aos povos. O seu potencial como lutador da humanidade está repousado na sua movimentação. Olha só, vocês vão ver a transformação aqui que eu vou fazer. Quando enviado por Deus para pregar a um eunuco em uma carroça, Filipe não só conseguiu alcançar, né, o veículo correndo, como ele conseguiu subir em cima dele também, né? Tem gente que fala, qualquer um consegue, carroça devagar. Tudo bem, mas olha só o que aconteceu depois disso. Filipe evangelizou o eunuco, batizou ele também, e depois disso Deus simplesmente o teletransportou para Azoto, né, que é um outro local, que ficava a 60 quilômetros de distância de onde ele estava. Num instante ele foi teletransportado. Ou seja, ele poderia realizar esse milagre, né, de translocação. Eu acho que seria bastante legal ele ter essa velocidade alta e talvez teletransporte, seria uma coisa bastante diferente. Parecido com, eu não lembro o nome do personagem exatamente, mas um dos capangas do vilão lá de Mob Psycho 100, que ele tem esse teletransporte, inclusive ele é cego, né? Esse cara é muito massa, inclusive, quem não assistiu o Mob 100 vai lá assistir. Ele poderia lutar mais ou menos nesse estilo aí. Pra mim, os três mais fortes, não teria Adão no meio, seria Elias, Moisés e Eliseu, por conta da grande variedade de poderes que eles teriam, assim, entre aspas, pra fazer, né? Eles poderiam... Tem ressurreição, tem os 10 mandamentos, tem multiplicação, tem levitação, 1 bilhão de coisas. Esses três seriam os mais fortes, na minha opinião. E qual desses vocês mais gostaram? Se faltou alguém, né, lá da Bíblia que você lembrou e eu não lembrei, deixa aí nos comentários que eu vou achar bastante legal também. Não se esquece de deixar o like, também cadastra o seu e-mail caso você queira receber a próxima luta, né? Porque eu tô produzindo constantemente, escrevendo. E é isso, gente, muito obrigado. Falou!